Então, nós temos aqui a nossa sala, né? Que é essa na qual a gente está trabalhando. Então, o que que vocês vão fazer? A primeira coisa, vocês vêm na engrenagem, né? E ativam a edição. Posteriormente, nós vamos incluir, né? Uma atividade ou recurso. E dentro dessa janela, nós vamos selecionar, então, o laboratório de avaliação. Aqui ele traz uma pequena descrição, né, do que é esse módulo, né, então ele se insere dentro das metodologias ativas, né, porque ao mesmo tempo que ele permite que a gente dê a possibilidade para o aluno de corrigir outros trabalhos de outros colegas, ele também pode fazer esse trabalho de autoavaliação, tá? Eu não vou editar aqui, eu vou abrir aquele que já está editado, porque assim a gente consegue ter uma visualização melhor, tá? Então, vou voltar aqui para a nossa sala e vou abrir esse laboratório que eu já editei. Então, aqui vocês podem ter uma visão ampla, né, de como que ele se configura. Então, basicamente, ele é formado por etapas, por fases, né? Tem a fase da configuração, a fase do envio, a fase de avaliação, a fase do cálculo da nota da avaliação e quando ele estiver finalizado, né, encerrado. Então, nós sempre vamos começar pela parte da configuração. Os alunos só poderão fazer edições em duas fases, que é na fase do envio e depois na fase da avaliação, mas desde que essa etapa esteja disponível para eles. Então, enquanto o professor não editar, né, não disponibilizar essa fase, o aluno não pode fazer nada. E se essa fase estiver aberta, ele vai poder editar dentro do limite que foi estabelecido, ok? Então, vamos editar a nossa primeira fase, que é a fase de configuração. Ele é bastante intuitivo e sempre vai pedir, né, para a gente se a gente aceita o comando que vem trazendo, né? Então, a primeira coisa é que a gente vai criar um nome, né? Então, eu coloquei o nome desse laboratório de avaliação entre pares. Vocês fazem uma descrição, né? Então, com essa atividade, espera-se que cada acadêmico possa avaliar e qualificar os trabalhos elaborados pelos colegas no seminário de socialização da disciplina. Vocês têm a opção disso aparecer na página do curso ou não, né? Basta clicar aqui nesse comando. Aí, nós vamos definir. Eu já elaborei previamente os meus critérios, né? Então, essa será uma nota acumulativa. Qual é a nota para o envio? Ou seja, o aluno ele vai ter tanto uma nota pelo envio desse trabalho, como uma nota como avaliador. Então, para envio, ele vai ganhar 50 pontos. Mas aí vocês podem estipular a nota que vocês acharem mais adequada. Pode ter um peso maior para o envio e um menor para correção, né, para avaliação, vai a critério de cada professor. Eu coloquei aqui 50 para o envio e 50 para avaliação. Vocês podem definir uma data mínima para aprovação, se vocês julgarem interessante, né, e da mesma forma também para aprovação. Vamos configurar o envio, né? Então, o que eu estou alertando os meus estudantes? Que antes de submeter o seu trabalho para avaliação, certifique-se de que está no formato PDF, JPEG ou JPG. Então, são algumas orientações para que o aluno possa estar ciente de que tipo de arquivo, de que tipo de material que ele vai poder me enviar. Né? Porque aí, dentro das opções que a gente dá, ele não vai aceitar outro tipo de formato. Quais são os tipos de envio? Eu posso fazer um texto online, né? Ou pedir para um texto em anexo. Então, eu quero que ele anexe, né, esse arquivo. Então, é essa opção. O número máximo de anexos enviados. Aí você seleciona, né? Se o aluno pode mandar mais do que um anexo ou se é um único arquivo. Tipos de arquivo anexados permitidos para o envio. Então, eu vou escolher, né? Mas eu já havia sinalizado para ele que eu só iria aceitar
alguns tipos específicos. Então, eu seleciono aqui, ó, arquivos do documento de texto. Então, eu vou selecionar o PDF, porque foi da forma que eu pedi, né? Arquivos de imagem, então JPEG, né? Mas vocês também podem utilizar qualquer outro recurso. Por exemplo, você pode pedir para ele enviar uma planilha, um arquivo de vídeo, né? Tem várias possibilidades, as mídias, né? Enfim, tem uma infinidade de possibilidades, que isso também pode nos ajudar de acordo com a disciplina, né? Então, se a disciplina ela envolve mais cálculos, ou se ela é mais teórica, ou se ela é mais visual, então o professor utiliza o tipo de arquivo mais indicado. E aí salva as mudanças. Então, já ficou ali apenas aqueles formatos que eu selecionei. Aí você vai definir o tamanho, né, desse anexo e vai perguntar se você aceita esses envios atrasados ou não. Como a gente vai fazer uma atividade agora, a gente não vai aceitar que ele poste depois. Então, ele tem que postar dentro desse prazo, né? Configuração da avaliação. Eu disponibilizei para os alunos, então, aquela tabela, né, com os critérios para ajudar eles, né, na hora de fazer a avaliação. E aí vocês podem incluir, né, que os estudantes podem avaliar os seus próprios trabalhos. Então, essa também é uma estratégia. Se você quer que ele também faça essa autoavaliação, você discrimina ali. O feedback. Então, nós queremos que o aluno também escreva um feedback, né? Então, mas vocês têm a opção de desabilitar ou ser opcional. Eu quero que ele escreva, né? Então, eu vou colocar aqui que é ativado e obrigatório. O número máximo de feedbacks de arquivos também, um só. Aí, os tipos de arquivos, aqui eu coloquei todos, né? Então, você pode selecionar também um arquivo específico. Aí, o tamanho também. E aí, quando o aluno concluiu essa etapa, né, que ele finalizou, vocês podem colocar uma frase, né? Então, eu coloquei, obrigada pela participação nesse processo avaliativo. Então, vocês colocam uma frase de conclusão. Aí, vocês também podem colocar exemplos de envio, algum modelo. E aqui, a disponibilidade. Então, nós vamos disponibilizar para os alunos, né? Que é hoje, setembro, que eles precisam disponibilizar essa atividade até às 12 horas, né? E o prazo máximo será hoje ainda, às 12h01. Então, a partir desse momento, ele já não vai conseguir mais fazer o envio, né? Você pode abrir para avaliação, né? Já está disponível aqui. Quando que ele vai poder avaliar, então? A partir de hoje, às 12h02. Por quê? Porque a data não pode sobrepor a outra. Tá? E se tem prazo para avaliação, a gente não precisa colocar. Configuração dos módulos, né? Mostrar na página do curso, que isso já vem um padrão. Vai restringir acesso? Não, não tem nenhum. É conclusão da atividade do curso. Então, quando que eu quero que os alunos concluam, né? Então, vai ser esperada para hoje ainda, às 13 horas, ok? Vamos salvar e mostrar. Então, toda essa parte que está em verde, eu já editei. Sempre que aparece em verde, é o que está ok. E o que está em cinza é o que precisa ser editado, né? Então, eu já passei para a segunda etapa. Ele vai fazer isso automaticamente. Então, vamos mudar para a próxima fase. Então, vamos fornecer instruções para avaliação, né? Tá aqui direitinho, a gente já editou todo aquele processo que a gente já fez, tá tudo certinho aqui. Aqui a alocação programada, então eu posso alocar manual, ou seja, selecionar quais são os alunos que vão corrigir os trabalhos dos outros,
ela pode ser aleatória, né? Então, eu vou definir um número de avaliações por envio, ou alocação programada, que é isso que a gente já fez, que a gente já colocou, né? Que o próprio sistema, quando chegar no horário, ele mesmo vai fazer essas alocações, né? Configuração. Então, eu vou determinar aqui que serão 2 avaliações por envio, que os participantes podem avaliar sem ter enviado nada, não, só vai avaliar quem enviou. E adicionar as autoavaliações. E vou salvar as mudanças. Aí vou continuando, né? Continuamos. Então, aqui, quando o aluno, nessa fase que está aberta, o aluno já pode mandar o seu trabalho, né? E vai aparecer, então, aqueles que já enviaram. Aí, na segunda fase, passado o tempo que foi enviada, eles poderão iniciar o processo de avaliação. E aqui, no cálculo da nota, ou seja, a gente já fez todo esse processo, e aí é o professor quem vai dar esse aval. Ele vai conferir, então, as notas, e ele decide, então, se essa nota é justa ou não, né? Ele vai observar se os avaliadores avaliaram adequadamente, e ele pode, por exemplo, editar essa nota. Ele viu ali que havia os aspectos, né, para serem considerados. Então, atenção, formatação do PPP, valia 10 pontos, os alunos, né, deram certinho, aqui tal. E ele pode, então, julgar que não foi uma avaliação justa. Olha, eu acho que você não considerou adequadamente, então, esse aluno, ele fez um trabalho, né, mais qualificado, então eu acho que você precisa rever essa nota, né? E vai mandar novamente para o revisor. E aí você faz uma observação de por que essa nota não está adequada, né? Então você salva e fecha. Quem fez essa avaliação vai retomar, né? E aí, no final, eles verão, então, as suas notas, né? Então a gente tem aqui, né, a nota para o envio e a nota para avaliação. É basicamente nesse sentido, né? Desse exercício, rapidamente mostrando para vocês. Então, eu coloquei o prazo para a gente experimentar nessa vivência. O que a gente queria? Que vocês também, como professores, sentissem, né, essa possibilidade de ver o papel do aluno, né, as angústias que eles sentem, muitas vezes, que a gente propõe uma atividade, mas que ele não interpreta corretamente, que ele tem um peso, né, ele tem um tempo para concluir essa atividade, que muitas vezes não é suficiente, né? E também, depois, como que eles visualizam aquele feedback que a gente deu. Muitas vezes a gente escreve, mas não tem essa interface de ver como que o aluno observa aquilo que a gente trouxe como orientações para eles, né? Então, a ideia seria essa. Então, a atividade é agora vocês participarem desse laboratório, né? De postar lá essa imagem que vocês capturaram, né? E aí depois vocês fazerem esse processo de correção também, que eu acho que é uma dinâmica bastante importante, né? Essa possibilidade do laboratório de avaliação, porque o próprio aluno consegue experimentar também esse papel de avaliador, de estar ali, né, qualificando o trabalho do outro e o seu próprio trabalho também a partir dos critérios, né? Esse olhar, né, sobre aquilo que a gente tem produzido também. E tornar também as nossas interações mais dinâmicas, né? Dar esse protagonismo para os estudantes também. Esperamos que ela tenha contribuído de alguma forma, né, para a gente pensar esse processo de avaliação, né, de uma forma mais dinâmica, também de uma forma mais coletiva, né, esse processo mais amplo. Então é isso, pessoal. Agradecemos a participação de todos, né, esperamos que né, a gente tenha conseguido contribuir de alguma forma, né, para esse momento que todos estamos passando, né. Convidamos vocês, então, para participar aí do nosso
do nosso fórum, deixar as opiniões de vocês, e sempre que vocês precisarem também entrar em contato com a gente, que a gente está à disposição de vocês para tudo que for necessário, tá bom? Um abraço a todos.